Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos conversar sobre a Mpox. Pois é, e recentemente a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência internacional com relação à varíola dos macacos, atualmente dita apenas de Mpox, que era Monkeypox, e agora a gente diz apenas Mpox. Isso por quê? Porque se identificou uma nova cepa desta doença recentemente. Antes a cepa era a Clabo 2B e agora recentemente se identificou a cepa Clabo 1B, que é uma cepa diferenciada. Isso porque em 2022 já a Organização Mundial de Saúde tinha decretado também um estado de emergência, que depois foi controlado. E agora com essa nova cepa, inclusive identificada fora do continente africano, então se decretou aí o estado de emergência internacional pelo risco de disseminação dessa doença. A varíola dos macacos, ou Mpox, ela foi identificada pela primeira vez por volta de 1950, na década de 50, em macacos, principalmente macacos de laboratório, e por volta de 1970 é que foram identificados alguns casos em seres humanos. E a partir do primeiro caso, aí a coisa se disseminou, principalmente na região da África. E aí alguns casos foram identificados fora do continente africano, e isso que tem preocupado as autoridades sanitárias. Antigamente a cepa anterior era uma cepa um pouco mais branda, uma cepa que tinha um poder de disseminação um pouco menos intensa do que essa cepa atual, que parece ter um poder de disseminação um pouco maior e sendo um pouco mais grave, inclusive do ponto de vista clínico, do que a cepa anterior. E por isso é que a gente tem se preocupado bastante. No Brasil, nós tivemos nesse ano todo em torno de 700 casos, de janeiro até julho. E em São Paulo, nós tivemos em torno de 350 casos nesse mesmo período. Em comparação ao ano anterior, em São Paulo, nós tivemos nesse mesmo período em torno de 80 casos. Então, a gente percebe que nós estamos com uma quantidade muito grande de Mpox aqui em São Paulo e parece que a coisa está se disseminando. A Mpox é causada por um vírus, é o mesmo vírus ou é da mesma família do vírus da varíola, que há muitos anos, para não dizer séculos, acabou assolando aí a humanidade e dizimando inclusive milhões de pessoas. Acredita-se que ao longo de todo o início aí da varíola, nós tivemos em torno de 300 a 500 milhões de pessoas que foram extintas por causa da varíola. E essa doença foi erradicada na década de 1990,
1970, 1980, em que ela foi decretada como se ela fosse erradicada no globo terrestre. Eu digo decretada porque ainda dois países, a Rússia e Estados Unidos, detêm ainda esse vírus da varíola em laboratórios, as 7 chaves, né? Muito provavelmente a nível de estudos, e então eles mantêm ainda essas cepas ainda bem guardadas. Não se sabe exatamente qual é a intenção de se ter essas cepas guardadas e não destruí-las, porque de repente você pode ter um risco de um acidente no laboratório e voltar essa história toda da varíola. Mas a erradicação da varíola foi, inclusive, pelos avanços da medicina e pela vacinação, inclusive em massa, que se teve aí a erradicação. E essa, então, a varíola do macaco é uma variante, vamos dizer assim, é da família desse tipo de varíola, só que, claro, com uma gravidade muito menor. A mpox, ela causa, inicialmente, a pessoa infectada tem aí uma febre de início, né, uma febre relativamente alta, e depois de alguns dias começam a aparecer erupções cutâneas, algumas feridazinhas, e essas feridas têm pústulas que são secreções, e essas secreções elas estão carregadas do vírus, então são altamente infectantes essas lesões. Além disso, ele pode ter um comprometimento do estado geral, que é a febre, o mal-estar, dores pelo corpo, indisposição, emagrecimento. Essa doença pode atingir inclusive os gânglios linfáticos, então é comum a pessoa começar a ter aí os gânglios linfáticos debaixo do braço, ou na virilha, ou mesmo aí ao redor do pescoço, que é um dos sinais também que indica a presença dessa doença. E alguns casos mais graves, principalmente das pessoas que estão imunodeprimidas, é você ter uma encefalite pela mpox. E essa encefalite pode, em alguns casos, inclusive levar ao óbito. Então, é uma doença que tem a sua gravidade, sim. Em geral, o período de contágio, o período de incubação desta doença é de 2 semanas, de 1 semana a 2 semanas, ou seja, a partir do momento que a pessoa tem um contato se contamine até que apareçam os primeiros sintomas, pode levar isso 1 a 2 semanas. E, em geral, essa doença ela fica no organismo ou fica em atividade por de 2 a 4 semanas. Em um mês, então, a coisa desaparece por si só. O tratamento dela é feito controlando os diversos sintomas, os sinais e sintomas que aparecem, se a pessoa tem febre, antitérmicos, remédios para melhorar a dor, o desconforto, a limpeza muito adequada aí das lesões e alguma coisa para melhorar a imunidade, fazer uma boa alimentação, uma boa hidratação. E não existe até a atualidade um medicamento que combata o vírus. Aliás, não só para mpox, mas para os vírus de um modo geral, não existe um medicamento que erradica os vírus, assim como tem medicamentos que erradicam as bactérias, que são os antibióticos. Então, antibióticos não servem para vírus, só servem para bactérias. E assim nós não temos uma medicação que você tome e erradique
ovinos. Existem vacinas, essas vacinas são ainda estão numa fase inicial, não se sabe exatamente se elas são muito efetivas e não são utilizadas ainda de uma larga escala. Então ainda não se tem alguma coisa que você consiga utilizar e que você crie uma imunidade contra a mpox. E o que se fala é que a prevenção deve ser feita, então, evitando o contato com pessoas efetivamente contaminadas e que estejam efetivamente já com essas lesões, inclusive o contato com roupas e utensílios de alimentação dessas pessoas, que isso pode levar à contaminação, porque essas vesículas, essas bolhas, essas feridazinhas, como eu falei anteriormente, estão carregadas aí do vírus e muitas vezes elas podem estourarem, vazarem, e aí a pessoa e a roupa da pessoa, lençol, a camisa, as roupas íntimas podem eventualmente, ou toalhas também podem estar contendo esse líquido cheio desse vírus e aí contaminar outra pessoa. Então tomar muito cuidado, as pessoas que estão efetivamente com essa doença, o contato com essas roupas, tudo mais, precisam ser feitos aí com luvas e com todo cuidado para que outras pessoas não se contaminem. Claro, o contato íntimo, sabe-se que muitas vezes na relação sexual você pode ter a contaminação também com essas pessoas, então nesse período é importante que evite o contato pele a pele ou mesmo o contato sexual com mucosas, para que não haja essa contaminação. Então é mais uma virose que nós temos que estar atentos, e principalmente aqui no Brasil, para que pelo menos essa nova cepa aí não se dissemine. Claro que não é um contágio com a velocidade como nós tivemos aí a Covid, que a transmissão pode ser mais por via aérea, mas também é alguma coisa que preocupa muito as autoridades sanitárias, e nós precisamos ficar atentos a qualquer sintoma, procurar uma orientação médica adequada para fazer o tratamento e avisar a vigilância sanitária para que ela consiga fazer um controle adequado. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho e receber todas as informações sobre sua saúde.